Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema é Até os Confins da Terra, levando o Evangelho de Cristo até os confins da Terra. E hoje nós vamos tratar da lição de número 3, que tem como título Missões Transculturais no Antigo Testamento. Missões transculturais no Antigo Testamento. Nós iremos perceber que já no Antigo Testamento havia missões transculturais, aquelas que iam atingir a outros povos. Vamos ao texto áureo da nossa lição. Se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, verso 6. Disse-me mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, aí ó, a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, essa é uma referência ao Cristo, luz dos gentios, para ser de salvação até a minha extremidade da terra. Isaías capítulo 49, verso 6. O que nós percebemos nesse verso, e aqui vem a verdade prática, é que o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. Devemos amar as almas, devemos amar as nações, os povos, são vidas, porque não importa qual é a nação, a raça, todos fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Vamos então à leitura bíblica em classe, e essa leitura se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 8, 9 e 17 e o verso 22. Esta passagem tem a ver com Elias, que vai se refugiar numa viúva de Serepta. E Jesus mais tarde diz que havia muitas viúvas no tempo do profeta Elias, mas ele não foi enviado a nenhuma delas, senão uma estrangeira em Serepta. Da mesma forma, havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio, que era leproso. Então aqui vemos que Deus se interessa por missões transculturais, ou seja, para alcançar outros povos. A leitura bíblica também em classe se encontra também no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. E ao ler essas passagens, perceba como Deus se preocupa com outras nações além de Israel. 1 Reis 17, 8, então veio a ele, aqui é o profeta Elias, a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu te ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dai-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Aqui temos o primeiro caso de ressurreição
no livro de 1 Reis, através do profeta Elias. Eliseu também vai ter um caso semelhante, mas é o primeiro caso de ressurreição. Vamos agora ao livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 e 2. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas foi enviado à cidade de Nínive. Note que ele não foi enviado às cidades de Israel, mas à cidade de Nínive. Jonas, a princípio, vai fugir desse chamado Deus, mas Deus vai mandar preparar um grande peixe. Jonas vai orar no ventre do grande peixe e Jonas vai acabar indo a Nínive pregando. E a maravilha de todas é que toda a nação de Nínive, toda a cidade, creu na pregação de Jonas e mais 120 mil homens se converteram. Que testemunho tremendo e que obra missionária realizada no Antigo Testamento. Vamos então à introdução. Na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus, por meio de sua relação com Abraão, onde Deus promete que vai abençoar todas as famílias da terra. Nessa lição, tenho o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Serepta, e também a ida do profeta Jonas a Nínive. E, finalmente, analisar as alianças de Deus com a humanidade, a partir da nação de Israel no Antigo Testamento. Contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento em relação à nação de Israel como povo escolhido. A palavra-chave aqui é Antigo Testamento. Vamos então começar com o primeiro ponto da nossa revista: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Gênesis 12, verso 3, diz: E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mateus 24, verso 14, o Senhor Jesus disse: E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. E Mateus 28, 18 a 20, onde Jesus diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, vemos aqui a vontade divina, que é que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu Filho passava por uma nação, nesse caso a nação de Israel. O Pai chamou a nação de Israel para ser, sim, um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Eles deveriam carregar os oráculos de Deus e atrair outras nações pela sua forma de viver e andar. Podemos ler Isaías 42, versos 5 a 7, Isaías 43, 10 a 13, onde diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Vamos ver agora o ponto 2, qual foi a falha de Israel? Os israelitas falharam, pois se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos. Além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixaram de lado a vocação de ser testemunhas para Deus. Israel devia atrair as nações, mas Israel se envolveu com a idolatria das nações. Nesse aspecto,
São muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência, idolatrias e pecados morais que relativizam a aliança com Deus. Ezequiel 22, 1 a 5, nos fala disso. Entretanto, em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser bênção para outras nações. Vamos então agora o terceiro ponto do tópico 1, falar da contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e perseveraram o Antigo Testamento. E depois, mais tarde, que foi traduzido para o grego, que era a língua mais usada no período do Império Romano, além dos escribas judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus, e como de fato acontece em nossos dias. Toda a Bíblia é traduzida em diferentes línguas, e quem escreveu todo o Antigo Testamento? O povo de Israel. Nesse sentido, Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, também veio de Israel como Salvador do mundo. Jesus era judeu e nasceu para ser o Salvador do mundo todo. Então, na sinopse tópico 1, podemos dizer que, embora Israel tenha falhado em sua missão, a nação contribuiu na revelação do plano de Deus ao mundo e entregou também ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Vamos agora ao ponto de número 2, falar do amor de Deus para com outras nações. Primeiro ponto, fala que os olhos de Deus estão sobre todos os povos. Johannes Blaum, erudito em missiologia, escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões. Afirma ele que desde o princípio Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. E podemos perceber isso desde o capítulo 40 a 55 do livro do profeta Isaías, que começa justamente com a voz do que clama no deserto. Esse é chamado Cântico do Servo. A ideia do profeta, também Elias ser enviado a Serepta, e também, por que não falar do profeta Jonas ir a Nínive? Vemos aqui nesses livros proféticos, como Isaías, o livro de Jonas e o próprio Elias, vamos encontrar aqui profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. Isaías 45, versos 6 a 11, Isaías 49, 6, e que foi o nosso texto áureo, Isaías 52, 10. Portanto, Deus, sim, se preocupou com as nações, e isso está bem claro no Antigo Testamento. Vamos falar ao ponto 2, o texto que nós lemos, a viúva de Serepta e o profeta Elias. Serepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próximo ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra e castigaria Israel, Deus o enviou justamente à cidade de Serepta, a casa de uma viúva, que era muito pobre para sustentar Elias. Na verdade, Elias que foi lá para que a viúva pudesse ser sustentada, multiplicando o azeite e a farinha de panela. Quando Elias chegou, ela estava preparando sua última comida, era a última refeição dela e de seu filho que ela tinha em casa. Ela já se havia convencido que ela e o filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva decidiu obedecer à palavra de Elias, foi abençoado com o milagre da botija, que ocorreu a multiplicação da farinha e do azeite. Em seguida, o filho dela adoeceu e morreu, mas é interessante que o filho, ela já dizia que ia morrer antes.
Nesse momento, Elias fez uma coisa maravilhosa, que ela nunca esperaria. Pelo poder de Deus, o profeta orou e buscou ao Senhor, e o menino ressuscitou e restaurou a vida do menino. A mãe do menino falou: nisso conheço agora que tu és homem de Deus. Mas será que ela não conheceu antes? E que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. 1 Reis 17, 24. Dessa forma, Deus se tornou conhecido para uma estrangeira, a viúva de Serepta. E podemos citar outros casos também, como Raabe, que era uma estrangeira também, mas que creu no Senhor. Vamos à missão de Jonas agora em Nínive. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros, ou podemos dizer profeta. Não é por acaso que o tema do livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. Jonas capítulo 4, verso 4 a 11, Jonas 3, 2 e Jonas 1, 2. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive, para ali advertir aquele povo sobre um juízo divino vindouro que estava prestes a bater sobre os ninivitas, como consequência de seus muitos pecados. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Lemos acerca dela também em Naum, capítulo 1, verso 11, capítulo 2, verso 12 e 13, e capítulo 3, verso 1, verso 4, 16 e 19. Na Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, ao comentar o capítulo 3 do livro, destaca ter sido um dos despertamentos espirituais mais notáveis da história, quando o rei da cidade de Nínive conclama a todos o jejum e a oração, e por isso o juízo não recaiu sobre eles. Como a cidade não foi condenada, por causa da razão do arrependimento do povo. E Jonas, o profeta, ficou profundamente indignado. De alguma forma, parece que Jonas queria ver a destruição dos ninivitas. Todavia, o Senhor o fez ver que ele ama a humanidade toda. O Senhor teve misericórdia dos ninivitas ao ver o arrependimento deles e ensinou a Jonas através de uma boboreira que nasceu num dia e morreu no outro. E Deus disse a Jonas: se tivesse misericórdia de uma boboreira, e não terei eu misericórdia de mais de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Vamos a sinopse, tópico 2. Por meio do relato da viúva de Serepta e de Jonas em Nínive, podemos testemunhar o amor de Deus pelas nações no Antigo Testamento. Vamos ao ponto 3 da nossa lição. Alianças entre Deus e a humanidade, já no Antigo Testamento. Alianças de Deus. Com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Gênesis 3, 1 a 6, Romanos 8, 20. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. 1 Pedro 1, 19 a 20. Assim, ele estabeleceu alguma aliança com o homem a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações e receber delas a legítima adoração. Por isso, há na Bíblia alianças denominadas condicionais e temos algumas incondicionais entre Deus e a humanidade. Vamos então falar dessas alianças, tanto as incondicionais como as condicionais. Aliança incondicional é uma disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito a conceder de sua própria iniciativa bênçãos
para aquele de quem compactua. Gênesis 12, 1-4, Deus já tinha decidido abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. A aliança aqui ela é condicional, é uma proposta de Deus que num contrato condicional e mútuo com o ser humano, segundo condições pré-estabelecidas, ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que esse cumpra perfeitamente essas condições. Qual era a condição para Abraão? Sair da terra, obedecer. E também Deus promete executar punições precisas em caso de não cumprimento. Deuteronômio 28. Assim, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de alcance mundial, que resultou no advento do Senhor Jesus, como Salvador enviado por Deus ao mundo. Também podemos ver uma aliança incondicional de Deus logo após o dilúvio, quando Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Essa foi uma aliança incondicional que Deus fez com Noé e seus descendentes, todos nós. E nunca mais a terra foi destruída com as águas do dilúvio. Sinopse do tópico 3. Há alianças condicionais e incondicionais na Bíblia, que torna conhecida a glória de Deus entre as nações. Vamos agora à conclusão da nossa lição. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Salmo 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, que vai ser o próximo tema da próxima lição. Muito bem, com essas ilustrações que nós usamos e com essas observações como Jonas, Elias, podemos ver e até o que Deus prometeu a Abraão, todas as famílias da terra serem abençoadas, o grande amor de Deus para com todas as nações. Vamos à revisão do conteúdo através das perguntas e respostas. Para que Deus chamou o povo de Israel? Essa é uma boa pergunta. Vamos à resposta. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser servos e testemunhas de Deus. Isaías 42, 5-7, Isaías 43, 10-13. Segunda pergunta. Em que Deus tornou Israel diante de outras nações? Ora, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Terceira, quais os dois exemplos bíblicos, de acordo com a lição, que mostram Deus interessado em pessoas e nações estrangeiras? Bom, nós vimos, podemos citar o caso de Elias com a viúva de Serepta e o de Jonas indo à cidade de Nínive. Quarta pergunta, o que são alianças incondicional e condicional? Vamos, primeiro, a aliança incondicional é a disposição soberana de Deus em estabelecer um contrato incondicional. O exemplo disso é a aliança de nunca mais destruir a terra com as águas do dilúvio. Essa aliança ela é declarativa e restrita pela própria iniciativa de Deus. Já a aliança condicional é um contrato condicional e mútuo com o ser humano, que o ser humano precisa cumprir para ser abençoado. É o caso da lei, quem obedecesse seria abençoado. Os desobedientes pagariam o preço. Vamos à quinta e última pergunta. O que Deus estabeleceu com o homem e qual foi o propósito disso? Vamos, por meio de suas alianças, Deus firmou um compromisso com o rei Davi, de uma aliança mundial que resultou no advento do Senhor Jesus como Salvador.
Deus prometeu a Davi que da sua descendência nunca faltaria alguém que se assentasse sobre o trono. E o Cristo é o descendente de Davi que veio para reinar eternamente. Muito bem, semana que vem nós vamos falar na lição de número 4, lição 4, missões transculturais no Novo Testamento. Nessa lição de hoje, falamos das missões transculturais no Antigo Testamento. Mas nós vamos ver, semana que vem, missões transculturais no Novo Testamento. E são muitas que nós vamos poder ver no Novo Testamento. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e que, se você tem a revista da Escola Dominical, estude essas missões. E o propósito de estudar não é só de saber, mas que isso desperte em nosso coração o desejo missionário de alcançar nações, de entender o propósito de Deus, que é alcançar todos os povos, que nós sejamos uma testemunha, um arauto, um proclamador da palavra de Deus a todas as nações. Que amemos os outros povos, não só o nosso, mas os outros povos, que tenhamos em nosso coração alcançá-los para Cristo, africanos, asiáticos, europeus, americanos, que todos os povos possam ser alcançados para o Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Oremos e agradecemos a Deus por mais essa lição. Pai querido, nós te agradecemos por essa trimestre, essa lição da Escola Dominical, que tende a nos despertar para alcançar os povos ainda não alcançados. Que nós sejamos um instrumento das tuas mãos, um verdadeiro missionário para levar a tua palavra às diferentes nações, povos, línguas, para que eles conheçam o profundo do teu amor e da tua graça. Usa as nossas vidas como instrumento, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Quero lhe convidar para subscrever o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, nós já temos mais de 5.300 vídeos para você. Nós temos aulas da Escola Dominical, nós temos o curso de Teologia da ETAD, nós temos uma visão da Bíblia, onde falamos cada livro da Bíblia em 2 minutos. Temos também uma pasta chamada Os Personagens da Bíblia, do Antigo Testamento, onde você pode estudar a Bíblia através dos seus personagens. Temos viagens que fizemos à Terra Santa, temos um comentário de toda a Bíblia. Se você for na primeira pasta lá embaixo, você vai ver Mateus, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia comentada. E temos também a Bíblia lida para você. Se for nas pastas a Bíblia, Gênesis, a Bíblia, Êxodo, você vai ouvir a palavra de Deus. São mais de 5.300 vídeos para você. Basta entrar o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, e o segredo do canal. Clique no playlist. Ali você encontra as pastas organizadas. Como eu disse, a primeira lá embaixo é Mateus, e aí você vai subindo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, vai estudando toda a 1ª e 2ª Tessalonicenses, vai estudando todas as Sagradas Escrituras, aprendendo, meditando na Bíblia Sagrada. Há também, como eu disse, a pasta a Bíblia. Nessa daí nós lemos, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Subscreva o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini. Divulgue esse canal entre amigos, familiares, crentes de outras igrejas, parentes no Brasil, no mundo, aonde você quer levar a palavra de Deus. Nos ajude a levar a palavra de Deus, como nós estamos aprendendo, até os confins da terra. E o canal do YouTube é um meio maravilhoso de nós levarmos a palavra de Deus até os confins da terra. Mas é importante que você nos ajude a divulgar esse canal.
onde nós dedicamos tempo, estudos da palavra de Deus para você. O canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, subscreva.